Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Sou o Diácono André Alves e gostaria de compartilhar com você algumas palavras, uma meditação neste dia tão importante. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E o Evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 21, de 20 a 25, que diz assim: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu, atrás de si, aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos refletir sobre um trecho do Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 20 a 25. Nesta passagem, Jesus está conversando com Pedro e chama ele para segui-lo. Pedro então vira-se para João e pergunta: Senhor, e este homem, o que será dele? Jesus respondeu, dizendo: Se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu segue-me. Então, querido irmão, querida irmã, é o que nós temos que analisar. Jesus, ele pede e ensina. Tem muita coisa que não importa para nós. O que importa para nós é seguir Jesus, é caminhar com Jesus. E este caminhar com Jesus significa prestar atenção naquilo que ele fala, naquilo que ele ensina. E seguindo os passos de Jesus não tem como errar, não tem como dar errado, porque ele é o caminho que nos leva para o céu, porque ele é a salvação. Então, nessa breve troca de palavras, encontramos uma importante lição. Jesus nos chama a seguir ele, seguir a ele. Assim, cada um com sua própria jornada, seu próprio propósito, seu próprio caminho, sua própria história. Então é fácil assim olhar para o outro e questionar o caminho que ele está trilhando. Mas Jesus nos lembra que o que importa e o que é importante é a própria resposta. É nós escutarmos o seu chamado. É responder ao seu chamado, é seguir. Cada um tem uma história, cada um tem um caminho, cada um tem o seu jeito de ser. Então, o que nós temos que fazer é caminhar do nosso jeito e fazer do nosso jeito aquilo que Jesus pede para que nós possamos trilhar esse caminho. Temos que seguir do nosso jeito, melhorando a cada dia, claro, melhorando a cada dia. Agora, na caminhada espiritual, é fundamental compreender, por exemplo, os 9 graus da oração.
ensinados por São João da Cruz. É uma grande estratégia, né, de santidade. Esses graus, assim, nos ensinam a viver cada vez melhor. É um guia, né? É um guia em nossa relação com Deus. Agora, desde a oração vocal até a união mística com Ele, esses graus podem ser, assim, resumidos em recolhimento. Você precisa de se recolher. A mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje foi justamente esse, né? Recolhimento. Recolhimento, sobretudo, na natureza. Estar diante de Deus. Mas eu não posso estar na natureza. Pois é, mas dá um jeito. Né? Dá um jeito. Faça alguma coisa. Algum jardim, alguma praça. Eu não tenho como. Mas então que você faça a oração em um sacrário, na igreja. Também faça silêncio. Então é recolhimento, é o silêncio, é a concentração. Você tem que estar focado. Justamente, aí você precisa de silêncio, né? Para poder meditar. Aí você vai meditar. Meditar a palavra, meditar aquilo que Jesus fala com você naquele dia. E também a contemplação, né? Você tem que contemplar, rasgar o véu, olhar para Jesus em oração. E também a própria quietude, né? A própria quietude, o próprio silêncio também fala. Deixar o coração falar com o coração de Deus. É o seu coração e o coração de Deus. Oração de quietude avançada. Veja, que beleza, que bonito pensar e estudar isso, né? É esta união com Deus, né? Esta união que vai nos transformando cada vez mais. Então, cada estágio assim nos conduz a uma experiência muito mais profunda, cada vez mais profunda, de comunhão com o Senhor, com o Divino. Então, hoje também celebramos assim este dia, já nos preparando para o Pentecostes, né? Um momento tão especial para a igreja. A igreja. Então, Pentecostes marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja. É isso, gente. Pentecostes é o Senhor Espírito Santo que é derramado sobre todos nós. É um tempo de renovação, é um tempo de receber o Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que Ele nos transforme. Vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Transforme o nosso coração e também nos capacite para sermos testemunhas de Cristo no mundo. Sem o Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, nós não vamos conseguir sermos testemunhas de forma nenhuma. Sem Deus, porque o próprio Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus nós não podemos. Agora vamos em uma oração, fazer uma oração neste momento. Vamos unir os nossos corações ao Senhor Espírito Santo. Vamos unir tudo o que refletimos hoje. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por nos chamar para te seguir. Ajuda-nos, Senhor, a não preocuparmos com os caminhos dos outros. Cada um vai fazer o seu caminho. Vamos orar para que todos façam um belo caminho, um caminho de santidade, um caminho que percorra e que venha se encontrar com Deus todos os dias. Cada um tem uma história, mas a concentrar-nos cada vez mais em nossas próprias respostas ao teu chamado, Senhor. Então concede-nos a graça de vivenciar os graus, os 9 graus da oração. Que beleza, Senhor. Dai-nos esta graça de avançar cada vez mais, buscando uma união mais profunda contigo. E neste dia de Pentecostes que se aproxima, envia, Senhor,
Envia o teu Santo Espírito, o divino Espírito Santo, para nos renovar, para nos capacitar, para sermos testemunhas do teu amor, da tua paz, da tua misericórdia. É isso que nós precisamos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Que o Senhor Espírito Santo nos guie, nos inspire em todos os momentos da nossa vida. Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima vez, com a graça de Deus.